Boa noite, meus amigos. Que Jesus esteja conosco, nos abençoe. É com muita alegria que a gente se encontra aqui. Mais um dia junto com os irmãos aí do Grupo Espírita Irmã Angélica. A saudade é grande. Essa casa que sempre me recebeu, me acolheu com muito carinho. Tem muitos bons amigos aí. Então hoje a gente está aqui para mais uma noite de estudo e o tema da nossa noite de hoje é do Livro dos Espíritos, no capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse é o título do capítulo. Então que Jesus nos abençoe nessa noite, para que a gente possa ter o máximo de aproveitamento possível das lições que os espíritos nos trazem. Vamos prosseguir. O resumo desse capítulo, pessoal, é o seguinte. Primeiro, ele fala das faculdades dos espíritos de penetrar os nossos pensamentos, que a gente já estudou anteriormente aqui, porque o Livro dos Espíritos é uma sequência. Influência oculta dos espíritos nos nossos atos, possessos convulsionários. E por último lá, a afeição dos espíritos que voltam para cada pessoa, que eles desejam para cada pessoa. E dentro desse último tópico, a gente tem os dois itens que a gente vai abordar na noite de hoje, que são anjos de guarda, espíritos protetores familiares e simpáticos. É um tema muito interessante, que a gente ainda tem muita dúvida, causa muita controvérsia. A gente vem de religiões, nós somos todos nós oriundos de religiões pragmáticas, né? Nós ocidentais, a grande maioria, nós descendemos lá do judaísmo, aí passamos pelo cristianismo, alguns de nós pelo protestantismo e assim sucessivamente. Se não agora, em outras encarnações, né? A gente tem que lembrar que a nossa doutrina espírita tem um pouco mais de 160 anos, então, apesar dela já existir em essência em todos os tempos, porque os ensinamentos do Cristo, de Deus, né, são os mesmos, mas o entendimento dela, a nossa conscientização em cima de que as mensagens que recebemos ao longo de todos esses séculos possam ser entendidas de forma plena ou mais plena possível, de acordo com o nosso desenvolvimento, que nos faz ter ainda dúvidas, mitos e dogmas a respeito disso tudo. Então a gente pretende, no longo da noite de hoje, esclarecer um pouquinho a luz da doutrina espírita. Antes disso, vamos relembrar. Todo espírita sabe essa pergunta, né? Na pergunta 459. Influencia os espíritos na nossa vida? A resposta todo espírita sabe de cor. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque de ordinário são eles que vos dirigem. E essa pergunta e essa resposta, apesar de todos os espíritas tê-la até decorado, a gente tem que pensar um pouco mais na amplitude dela. E o entendimento dela é fundamental para que a gente entenda as influências dos espíritos bons e desses que a gente pretende focar bastante, que são os nossos protetores, e os nossos simpáticos, que estão sempre conosco. De que maneira eles influenciam na nossa vida? Da mesma maneira que qualquer um outro que nós permitamos nos influencia também. Ora, a constância, se eles têm a obrigação, a missão, o tempo, tudo isso a gente vai estudar um pouco mais à frente, tá bom? Uma coisa que a gente precisa lembrar, que a gente precisa agora lembrar, é que existe uma comunicação, conforme a gente está vendo agora nesses slides aqui, entre o mundo encarnado e o mundo dos desencarnados, que na verdade é uma coisa só, se sobrepõe em termos de fluidos, né, perispirituais, digamos assim. A gente está entrelaçado, conforme eu pretendo demonstrar com esse desenho aqui, que é uma interseção entre dois mundos. E como é que esses dois mundos se comunicam? De que forma que a gente se comunica com o mundo espiritual e o mundo espiritual se comunica conosco no mundo material? Porque essa é a forma que os espíritos têm de nos influenciarem. E quando a gente fala de influenciação, a gente está falando no âmbito geral, né? Porque nós temos a tendência, toda vez que fala, os espíritos estão influenciando aquele irmão. A sensação que a gente tem inicial é de que está
sendo influenciado negativamente. Não, influência é influência. Seja ela boa, seja ela ruim, ela pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser neutra. O importante é que a gente entenda que essa influência se dá através disso que a gente está vendo aqui, ó. Pensamento. A interseção, a ligação, as comunicações, tudo isso, as influências no âmbito geral, elas se dão através do pensamento. O pensamento dos encarnados e dos desencarnados são transmitidos através do fluido cósmico, que ocupa o espaço através de forma de ondas. A nossa ciência já provou isso. Nossa mente é como um rádio, um transmissor e receptor de ondas. No caso dos pensamentos, são ondas eletromagnéticas que nós emitimos, né? Agora tem um detalhe. Esses pensamentos, essa influenciação, essa transmissão só se dá quando o alvo está em sintonia. Isso é muito importante para que a gente entenda lá que muitas das coisas que são as missões dos nossos anjos não dependem só dele, depende de nós também. A gente não vai adentrar muito aqui, só queria relembrar isso, porque é importante que a gente tenha esses conceitos um pouco mais à frente. Então vamos avançar um pouquinho mais. Vamos entrar agora a falar especificamente nos anjos de guarda e nos espíritos protetores, familiares e simpáticos, que se classificam, a gente vai ver um pouco mais à frente. A providência divina manifesta-se incessantemente em todas as situações e lugares, proporcionando vasta gama de recursos com vista à proteção, ao futuro e ao progresso das criaturas. Então, assim, ó, nenhum de nós aqui encarnados, vamos falar dos encarnados agora, de nós encarnados, nenhum de nós deixa de ter a proteção, a providência, recurso de ajuda. Nenhum de nós. Ah, mas e aquele irmão que está lá jogado na rua, abre aspas, no se jogado, que se encontra em situação de rua, o irmão que está com inválido, deitado no leito de uma cama, de forma vegetativa, a nossa visão limitada, todos eles, todos, sem exceção, né? Todos os seres da natureza, sem exceção, contam com as providências divinas. Jesus, cumprindo a missão do nosso Pai, não nos desampara de forma nenhuma. Isso é uma coisa que temos que ter bem claro. E dentro desse âmbito, a gente tem um amparo que acontece. E ele se dá por intermédio de tutores espirituais, um mais específico, conhecidos pelo nome guias ou amigo espiritual. Aí dá-se o nome que quiser. Anjo de guarda, guia, mentor, protetor, orixá, os nossos irmãos da Umbanda, salvo engano, não tenho um conhecimento profundo, apesar de ter alguns familiares da Umbanda, né, que praticam Umbanda, mas eu não tenho conhecimento profundo, mas me parece assim, guia de cabeça, guia de alguma coisa mais específica que tem a função de proteger aquele filho, né? Dá o nome que quiser, tá? O importante é que a gente tenha certeza de que existe essa providência um pouco mais direcionada que a gente vai estudar. Que a gente já está estudando, mas vai se aprofundar um pouquinho mais, ok? Então vamos avançar um pouquinho mais. É grandiosa e sublime a missão dos guias espirituais, pois revela a providência, bondade e a justiça do Criador para com seus filhos, provendo-os de meio para aperfeiçoamento. Bom, nós vamos falar sim, um pouco mais detalhados a isso, mas dê uma olhadinha nessa última frase. Provendo, ou seja, os seus assistidos, os seus amparados, os seus tutelados, provendo-os de meios para o aperfeiçoamento. Notem que não está escrito aqui. Protegendo os seus assistidos de todos os males do mundo. Está escrito isso aqui? Não. Nós vamos avançar um pouco mais, só chamando a atenção desse fato, que esse fato ao meu ver, importantíssimo que a gente frise, tenha ele em mente, tenha ele fixado, porque a gente tem muita confusão com relação a isso. Até no final, um pouco mais para frente, eu vou trazer uma historinha do Chico aqui que ilustra bem isso que a gente está tentando colocar, tá bom? Então vamos à frente um pouquinho mais. Prosseguindo, Kardec classificou esses guias espirituais que a gente viu agora, que são lá os protetores, mentores, enfim, anjos de guarda,
Ele classificou, desculpa, esses protetores de âmbito geral. O anjo de guarda é uma dessas 3 categorias. Ele classificou esses espíritos em 3. Bom, vamos chamar atenção aqui. Bom, então assim, 2 mais 2 é 4. Principalmente para mim isso é muito difícil, que sou uma pessoa extremamente cartesiana, né? Para mim tudo tem que ser x e y ali e z e acabou. Né? Então assim, quando a gente fala que Kardec classificou, ele colocou de forma didática para que nós pudéssemos entender melhor como é que funciona isso, a diferenciação de um para outro. Tá? Eu tenho muito cuidado quando a gente fala qualquer coisa assim de classificação, de tipo, similarmente falando, a classificação dos mundos, a classificação dos espíritos, a escala espírita e assim sucessivamente, porque isso não é algo definido ad eterno, né? Isso é uma forma que o Kardec colocou. Pode ser que daqui a 200 anos, 300 anos, nós a gente vai conseguir entender isso de uma forma um pouco mais avançada e essa classificação se torne desnecessária, se torne diferente, mude, modifique, porque o nosso pensamento, a nossa evolução vai ser outra. Tá? Assim como a gente, do mesmo tópico, se vocês lembrarem lá, quando a gente estudava matemática lá no primário, que literalmente hoje eu não sei como é que se chama primário, mudou tudo, mas lá no primário a gente estudava matemática sobre uma forma. Aí quando a gente foi para o ginásio, aquela mesma operação matemática, característica matemática que a gente estudava no primário, a gente estudou no ginásio com um outro enfoque, muito mais abrangente, mas não deixou de ser verdadeira aquela que a gente usou, que a gente aprendeu no primário. Quando a gente foi para o segundo grau, a gente aprendeu aquela mesma operação de uma forma diferente, mais abrangente. Quando a gente entrou na faculdade, se essa faculdade for uma faculdade voltada para isso, né, exata, que for o meu caso, por exemplo, de engenharia, a gente estudou aquilo que a gente aprendeu no primário, no ginásio, no segundo grau, de uma forma mais abrangente, mas aquilo que a tia Maricota, tia Maria, aquela tia carinhosa que fica na nossa memória, eu chamo de Maricota porque era um carinho que até hoje eu lembro da minha primeira professora, né, de jardim de infância, que são seres, aí dentro dessa classificação aí, vamos puxar a sardinha para o nosso lado lá, são seres maravilhosos, né? Eu tenho 48 anos e lembro da minha primeira professora de tão marcante, tia Nilva, né? De tão marcante que elas são e vão continuar sendo na vida de todos nós. Né? Aqui deixo meu agradecimento, meu beijo a todas as educadoras, as evangelizadoras, que eu acho lindo esse trabalho de evangelização. Nunca consegui ser não é para mim nessa vida, mas ajudei no que eu pude lá e continuo ajudando. Hoje não mais porque não me sobra tempo, mas em função das outras atividades na doutrina espírita, na minha casa, e no movimento espírita também, que eu faço parte. Mas quando pude, eu ajudei lá no Lar Maria José, em Padre Miguel, mas fazia comida, levava as crianças no banheiro, porque é uma tarefa muito divina, tem que ter dom, tem que ter talento, e eu não tenho talento para evangelizar, pelo menos nessa vida. De qualquer forma, vamos voltar para cá. Vocês que me conhecem um pouco sabem que eu falo mais do que eu devo. Então, falando das categorias lá do Kardec, vamos falar. Primeira, espíritos simpáticos. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O que eles são? Tá? Os espíritos simpáticos. A gente vai falar um pouquinho nos slides à frente. Espíritos familiares. Olha, essa imagem revela bastante o que quer dizer isso, né? Tá vendo ali um bebezinho recém-encarnado ali, vamos colocar que seja o avô dessa criança já desencarnada, ou bisavô, ou parente, que tem carinho, que tem amor, que tem afeição, que está acompanhando o retorno à Terra desse espírito. Né? Então é uma ligação realmente de família, no sentido de família espiritual e por certas vezes de famílias materiais também. E os espíritos protetores, essa imagem também nos diz tudo, né? Tá lá o Emmanuel, né? Fazendo a sua função, que nós todos conhecemos, junto a Chico Xavier. Muito linda essa imagem, é muito linda mesmo. Avançando, esses espíritos protetores estão lá, estão contidos dentro desses espíritos protetores os anjos de guarda.
A gente não vai entrar aqui em méritos de autores, de expositores, de oradores espíritas que classificam os espíritos protetores somente como anjos de guarda, mas não é o fato, não vai trazer benefícios hoje para nós. O importante é que a gente entenda que espíritos protetores, anjos de guarda estão ali dentro, se são todos os espíritos protetores são somente anjos de guarda ou não é pertinente a meu ver na nossa noite. O que é pertinente é que a gente saiba que espíritos protetores estão contidos lá, os anjos de guarda estão contidos dentro dessa classificação. Anjos de guarda, guias, mentores, tudo mais. Vamos avançar? Quem é o anjo de guarda? Muito importante que a gente tenha isso bem frisado, né? Quem é esse espírito protetor? Qual é a missão dele? Qual é o tempo que ele fica com a gente? É para sempre? É desde que a gente nasce? É depois dos 7 anos, quando se completa a reencarnação? Quando a gente vai ficando velhinho, a gente também... Eles envelhecem e somem, será que é isso? Qual a presença dele? Como é que é essa questão da presença dele em nossa vida? Lembra da pergunta 459? Que os espíritos influenciam mais do que a gente imagina? Então, como é que funciona isso? Isso é muito interessante, né? A gente estuda muito isso quando a gente fala sobre obsessões, né? Mas vamos fazer isso agora de forma antagônica, né? Falar das proteções, né? Espírito protetor. Bom, primeiro de tudo, ele é um bom espírito de uma ordem elevada. Quando a gente diz ordem elevada, ele tem que ser superior a nós. Porque se ele tem a missão de nos direcionar, como a gente viu em slides anteriores, de nos colocar subsídios para que enfrentemos as nossas dificuldades, as nossas provas, para que a gente alcance a nossa evolução, ele tem que ser algo superior a gente, né? Porque nós não conseguimos ajudar alguém se a gente não tem a maneira, a forma, o entendimento para ajudar aquela pessoa. Então, literalmente, ele tem que ser acima de nós em termos de evolução, né? Seu nome não é importante, ponto. Aqui é um ponto que a gente tem que deixar bem claro, tá? Porque tem companheiros, tem amigos, até na doutrina espírita, que ficam em busca de informações mais minuciosas, gastam tempo, energia, e aí os espíritos lá em 1857 já diziam para nós: o nome do anjo de guarda tem menor importância. A importância é as informações que nós estamos trazendo para vocês, né, que veio para nós aqui através de Kardec, que os espíritos trouxe para o Kardec lá. As informações que ele existe, que ele é um espírito de ordem elevada, que vai estar sempre conosco, tudo isso que a gente está vendo aqui e vai continuar vendo, mas o nome não é importante. Ah, mas alguns têm. Divaldo sabe que é Joana. O Chico sabe que é Mano. Quem assistiu o filme de Divaldo viu o tempo que ele levou para que Joana se revelasse a ele. Lembram disso? E ela só o fez porque era importante na missão dele. Assim o Emmanuel também o fez com Chico, porque era importante na missão dele. Se não fosse, não seria revelado, porque os espíritos não perdem tempo, não tem tempo a perder com futilidades que não são importantes, né? Como nós temos esses apegos ainda. Mas isso é muito importante que deixe claro. E qual é a missão do anjo de guarda? Qual é essa missão? Bom, agora a gente vai ver aqui, vai entrar em detalhes, né? A missão do anjo de guarda. Olha que lindo, pessoal. A de o pai para com o filho. Eu acho que a gente podia parar aqui a nossa apresentação, porque aqui resume tudo. Qual é a missão do anjo de guarda? A de um pai para com o filho. Qual é a missão do pai? Vai ver aqui, ó. Conduzir o seu protegido ao bom caminho. É isso que a gente tem que fazer com nossos filhos, né? Ajudar com os seus conselhos. Consolá-lo em suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Queridos, como eu disse anteriormente, a gente tem que parar por aqui. Poderia parar por aqui, melhor dizendo, porque isso aqui resume tudo. Agora, vamos dar uma analisada aqui também. Eu estava procurando aqui na missão do anjo de guarda, assim, ó, me livrar das provas do dia a dia. Não achei. Estava procurando aqui, ó. Toda vez que eu chamar, ele realizar um desejo meu. Não achei, não achei. Não me ajudem a procurar aqui, porque eu também não achei, não. A resposta que eu tive foi a seguinte, né? Existe um anjo de guarda, não o gênio da lâmpada de guarda, né? Então, desejos, livramentos. É uma ideia... Lembra quando eu falei no início, lá da noite?
que a gente tem ainda pensamentos dúbios, pensamentos que são resquícios das nossas antigas encarnações em religiões um pouco mais programáticas, aqui sem falar mal de nada, né? Nós temos no livro Religião dos Espíritos de Kardec, Emmanuel coloca bem claro para a gente aí qual é a função da religião no mundo e assim sucessivamente. Mas conseguem perceber que a gente ainda tem dificuldade em entender de fato o que é a missão do anjo de guarda e acaba confundindo. Quer ver? Vamos avançar um pouquinho mais. Eu trouxe uma história aqui do Chico que diz o seguinte. Certa vez Chico estava passando por grave crise moral, então questionou a Emmanuel. O senhor não diz nada? Meio chateado, né? Meio como a gente para e pensa, às vezes, eu tô querendo que nós façamos agora uma analogia. Vamos nos colocar, a gente está lá com um problema danado, sabe, seja ele de qual for, e aí a gente para às vezes, quando está fazendo uma oração, olha para o alto e fala assim, pô, tu não tá aí não, cara? Pô, todos nós. Na verdade, eu acho que nós espíritas não temos esses pensamentos, né? Será? Não sei vocês, aí eu tenho, bastante. E aí, Emmanuel responde, estão em vermelhos as respostas do Emmanuel. Sobre o que, Chico? O meu problema, eu estou sofrendo muito. Então Emmanuel disse a Chico. Havia um homem que era muito querido. E aquele que o protegia deu-lhe um chapéu de chuva. Depois deu-lhe uma capa de chuva. Depois deu-lhe uma bota de chuva. Depois deu-lhe um guarda-chuva. E ele estava dizendo, vai chover. Certo? Pensem nisso, olha que bacana. E agora que está chovendo, o homem gritou para o seu protetor, o que eu faço? Use tudo que eu lhe dei. Então Emmanuel lhe disse, Chico, eu venho escrevendo por seu intermédio há muitos anos, então use. E nós somos assim, queridos. Os nossos anjos de guarda ficam constantemente nos provendo de botas, galochas, guarda-chuvas, abrigos, casas, orientações, falando pra gente, olha, se preparem, porque quando estávamos todos aqui, a gente vai ver que por grande parte das vezes os nossos anjos protetores até participam de alguma maneira do nosso projeto, do nosso processo reencarnatório, né, do nosso planejamento, melhor dizendo, sabe? Falando pra gente, olha, vai chover, vai chover. E a gente na hora da chuva fica revoltado, querendo que ele faça com que não chova. Bom, essa história ela é muito importante que a gente tenha o pensamento sobre ela, um pensamento mais crítico, né, um autopensamento, digamos assim. Aí ela continua falando para o Chico, você quer que eu tire a sua prova? Como é que você vai evoluir? E assim somos nós, antes da gente falar um pouco sobre o tempo do anjo de guarda com a gente. Nós desejamos, aqui encarnados, que as provas não cheguem. Mas quando estamos lá do outro lado, nos preparando para vir, a gente queria até que todas as provas do mundo estivessem nessa reencarnação. Então vamos pensar um pouco nisso. Esse é assunto para outro tema de estudo, mas a gente sabe, a grande maioria de nós já ouviu falar e acho que esse raciocínio é válido que a gente o faça agora. Tempo. Qual é o tempo que esse anjo de guarda fica conosco? Tá aqui a resposta, olha. Desde o nascimento até a morte. Por vezes, acompanha após o desencarne na vida espiritual, ou seja, acompanha a gente pouco antes, pouco depois. Né? Como a gente disse, é comum acompanhar todo o processo e acho que aqui a gente não tem muito o que falar. Ele se liga a nós antes do no nosso planejamento reencarnatório, acompanha a nossa reencarnação, nos acompanha ao longo da vida, o desencarne, e por vezes fica conosco até em outras encarnações. Né? A presença dele em nossas vidas é importante. Nunca nos abandona, mas se afasta quando aceitamos a influência de espíritos inferiores. Importantíssimo isso. Vamos fazer até uns comentários um pouco mais abrangentes aqui. A gente tem o hábito também de chegar e falar, não, eu tenho um anjo de guarda, então eu posso fazer o que eu quiser porque ele nunca vai me abandonar. Os espíritos disseram para Kardec que não é bem assim.
Eles abandonar? Não vão. Mas eles vão se afastar. Vão se afastar. Quando a gente se permite a influência de espíritos inferiores e eles percebem que por hora não tem o que fazer conosco a não ser esperar que nós aprendamos a nossa lição por si só, agora nessa oportunidade sem a ajuda dele, ele se afasta de nós. Fica observando na retaguarda, um pouco mais longe, pronto, sempre pronto para retornar no momento que a gente levantar o dedinho. Vai levantar o dedinho de forma sincera, de forma verdadeira, não aquele capricho infantil, né, que a gente tem, né? Então isso é muito importante mesmo, porque por vezes a gente para e pensa, quando a gente faz uma série de besteiras e aí desperta dessas besteiras que fizemos por algum motivo, a gente para e pensa, fala, poxa, cadê meu anjo de guarda que me permitiu que eu fizesse isso tudo? Por que não estava do meu lado? Eu também não vi em nenhuma parte da pesquisa, do estudo que eu fiz, alguma coisa que dissesse assim, o anjo de guarda é igual um capataz da guarda, um escravo da guarda. Não vi nada disso. O anjo de guarda é um espírito bom que está ali para nos ajudar, mas não para fazer por nós o nosso trabalho. Ele nos ajuda, mas não trabalha por nós. Prosseguindo. Estão sempre próximos, aguardando para nos orientar, mas nunca interferem no nosso livre-arbítrio, importantíssimo também, né? Aí às vezes a gente vira e fala, né? Não, mas eu fiz besteira, eu rezei, pedi o anjo de guarda para me intuir e fiz besteira. A culpa é dele? Não, olha só. As decisões são nossas. O livre-arbítrio é nosso. Eles influenciam, inspiram, orientam, colocam guarda-chuva, galocha, chapéu, para que na hora da tempestade a gente esteja pronto, preparado. Mas a decisão de usar, como usar, de que forma usar, para onde ir, é nossa. Nós não podemos legar para eles essa decisão, porque ela é nossa, ela é pessoal e intransferível. Isso é a base, o princípio do livre-arbítrio. Senão não evoluímos, se alguém faz o trabalho por nós. Sente-se felizes e distosos quando conseguem conduzir seu tutelado ao bom caminho. Não são responsáveis pelo nosso fracasso, aquilo que eu acabei de ver, né? Mas sofrem e lastimam os erros, né? Isso é meio que óbvio e natural. Vamos ter que avançar um pouco mais, porque a hora não nos permite muito. E vamos agora falar sobre as outras classificações, né? Os espíritos familiares. Dentro dessa tarefa toda, os espíritos familiares, os mentores disseram para Kardec à época que eles são orientadores secundários, ou seja, aqueles familiares que desencarnaram antes que nós nos precedemos, aqueles entes queridos que se encontram em condições, por estarem ligados conosco por laços de amor fraterno, eles podem nos ajudar quando tem condições. Tá? Isso é muito importante que a gente deixe claro também. Embora menos evoluídos, por quê? Porque somos nós. Né? Imagina daqui a alguns anos a gente desencarnando e os nossos filhos, netos ficando por aqui. Nós vamos querer continuar ajudando, amparando, auxiliando eles assim que a gente puder, e se nos for permitido, se tivermos algum merecimento. Né? Assim acontece com os demais. E aí, só porque a gente desencarnou, a gente é mais evoluído? Não, né? A gente sabe que não. A gente vai continuar exatamente igual, com os mesmos vícios, com as mesmas virtudes, quando a gente desencarnar. Podem ser os espíritos de nossos parentes, familiares ou amigos, isso também é importante nessa classificação. Seu poder é limitado e sua missão é mais ou menos temporária junto ao protegido. Por quê? Porque lembra quando a gente falou que o anjo protetor ele está dedicado a gente e tal, e eu também não estou entrando no mérito se ele a única função que ele tem na sua existência é nos proteger, a gente sabe que não, mas eu acho que fica muita informação agora para que a gente possa entender. Primeiro vamos entender a base dos espíritos protetores, né, dos anjos de guarda, para depois a gente se aprofundar um pouco mais. Então, e aí não é em uma noite, em alguns minutos que a gente consegue fazer isso tudo, né? Então vamos seguir didaticamente o que o Kardec nos colocou lá, porque ele sabia o que estava fazendo, como continua sabendo, né? Espírito evoluído que era.
Por que que é limitado? Porque nós temos as nossas necessidades. Mesmo querendo ajudar, a gente não consegue 100% do tempo nos abrir mão de nós mesmos, e isso nem é permitido pelos espíritos superiores, pelos nossos anjos de guarda. Então, a nossa ajuda é temporária, a ajuda dos entes queridos, e dentro das suas limitações, né? Bom, normalmente eles se ocupam com particularidades da vida íntima do protegido e só atua por ordem e permissão dos espíritos protetores, como por exemplo, quando o socorrido está recalcitrante e não ouve conselhos superiores ou apresenta comportamentos enigmáticos. Aí o que os espíritos fazem? Os espíritos protetores e anjos de guarda permitem que esses espíritos familiares, se tiverem condições, estou fazendo muito isso, venham e nos aconselhem. Por quê? Porque é mais fácil a gente acreditar naqueles que a gente confia do que aqueles que a gente não tem muita noção nem do que existe. Né? Não estou falando de nós, espíritas, propriamente dito, porque a gente estuda bastante essa questão dos anjos de guarda, mas estou falando de uma pessoa que se considera a religiosa. Então, ela não sabe. Agora, quando tem um sonho, uma intuição, uma mensagem, qualquer coisa que seja, de um parente que ele gosta, que ele ama, ele para ouvir. Se ele vai tomar esse conselho para si, se ele vai aquecer, se ele vai rejeitar, é outra história, mas ele para ouvir. Muitas das vezes ele nem para ouvir as influenciações superiores por uma questão pura e simplesmente de sintonia que a gente viu lá no início. Então, nessas hipóteses, por terem mais vínculos, sentimentos com o protegido, é aceito o colaborador de modo a auxiliar na solução. Tá? Eu queria fazer uma observação, mesmo sabendo que o tempo é curto, a gente tem muito pouco tempo para terminar, mas eu queria fazer uma observação. É muito comum, gente, nas mesas mediúnicas, a gente perceber espíritos familiares presos pelos pensamentos dos encarnados que ficaram querendo se desvincular e sofrendo muito por estarem presos pelo pensamento a essas pessoas. Exemplo, vou dar exemplo. É comum, né, acontecer que parentes, filhos, netos clamem pelo pai, pelo avô, pela mãe desencarnada, pedindo ajuda em momentos de dificuldade. Às vezes o espírito está desencarnado, está cheio de seus próprios problemas, ainda não conseguiu se alcançar nem no mundo espiritual, não conseguiu nem chegar em uma colônia ainda, ainda está resgatando, enfim, né, como a gente envia alguns espíritos quando nós retornamos à parte espiritual desequilibrada, E aí os filhos, os netos lá, chamando, minha mãezinha, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo arrumar emprego, me ajuda aqui. Questões de herança de família lá, o parente morreu e os filhos e irmãos estão brigando dele, e ainda chamam, pai querido, vem aqui para resolver isso, me dá a minha parte. Faz com que ele me dê. Imaginem. Pensem só nisso que eu estou falando. Imaginem. Tá? Eu fiz essa observação porque é muito comum, ainda é muito comum, para nós encarnados nesse mundo de provas e expiações, esse tipo de confusão. Eu tenho uma amiga espírita que estuda a doutrina, faz alguns trabalhos, e uma certa oportunidade conversando, ela falou para mim que ela, todos os dias, quando sai para trabalhar, ela chama o anjo de guarda dela para sentar do lado do banco do carro dela, para proteger ela. E pede para a mãe, desencarnada, sentar no banco de trás. Eu sei, sem crítica, sem julgamento, não estamos aqui para isso, mas a gente estudando, a gente percebe que não é bem assim, né? Que a gente não está ajudando. Então, a gente tem que evitar de cometer esses equívocos. Se a gente cometer agora, a gente vai estar ciente que está cometendo porque nós queremos cometer, não por ignorância, porque essas informações já foram nos transmitidas. Vamos caminhando aí para o final, mais um pouquinho, vamos lá. Espíritos simpáticos. Pode ser bons ou maus, conforme a natureza dos espíritos familiares. A gente acabou de estudar os anjos da guarda, agora vamos estudar os espíritos simpáticos. E aí é muito importante que eles podem ser bons ou maus de acordo com a natureza das nossas disposições íntimas, não do espírito, tá? Do espírito também, mas estamos falando de nós. Então, olha só, nós somos influenciados mais do que a gente imagina. E quando a gente abre os nossos pensamentos com disposições íntimas ruins, esses espíritos simpáticos que vão se aproximar serão bons? Não, né, pessoal? Então, orai e vigiai, lembram?
é manter o pensamento são, mente sã, corpo são, pensamento sadio. E aqui a gente vai ficar até amanhã. Faz o bem, atue no bem, vigie, ore, trabalhe no bem, pratique a caridade. Por quê? Porque isso tudo vai fazer com que a gente não ofereça oportunidades para que os irmãos, em menores condições, como o Chico chamava, né? Amigos estimulantes, se me falha a memória, acho que era isso. Os amigos estimulantes não consigam afinidade de pensamento, como a gente viu lá nos primeiros slides, não tem sintonia, então não consegue nos influenciar, abrindo caminho e espaço para que os bons espíritos nos influenciem, pelo menos os espíritos simpáticos que estejam com boas intenções, né? E a duração das suas relações são mais ou menos temporárias, de acordo com, aí não estamos falando de obsessões, estamos falando de influenciações, apesar da obsessão ser influências, né, iniciar por uma obsessão simples, vamos focar, vamos ter os olhos para as conotações que a gente veio abordando até agora. Então ela é mais ou menos temporária, de acordo com a afinidade, com o sentimento, com a forma de pensamento que nos une a esses simpáticos. A gente já concluiu, agora eu sempre procuro colocar algumas orientações extraídas das obras de Emmanuel, que eu tenho muita simpatia, de Humberto de Campos, ao qual eu sou um fã incondicional. Né? E essas frases eu destaco, como o nosso tempo já terminou, eu destaco para que a gente possa pensar em cada uma delas, porque através delas a gente vai promover a nossa mudança íntima. E por fim, sempre que possível, esse coração do Cristo pulsando em nossa direção. Te esperamos pelo amanhã, porque o teu dia se apresenta sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. Lembra do nosso anjo de guarda, dos espíritos simpáticos, dos espíritos familiares, de uma legião de amigos que estão sempre prontos a nos tirar dos sentimentos menores. Queridos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Peço a Jesus que abençoe a todos nós. Reitero a minha saudade a todos os irmãos do Grupo Espírita, a irmã Angélica. Em breve poderemos nos abraçar pessoalmente, se os irmãos e a diretoria da casa acharem por bem. Quando retomarem as atividades, vou ser muito feliz se for convidado para ir pessoalmente aí mais uma vez, tá bom? Que Jesus nos ampare, nos acolha, nos abençoe, não só hoje, como sempre.